Até debaixo d'água, sou homem até debaixo d'água, grita o vulto enrolado em feltro e revolta, papelão e delírio, no canteiro central da avenida. A que água se referia? Quem o obrigara a andar sobre a prancha? Por quanto tempo já brigava com a onda de carro e fuligem? O náufrago se aferra aos tesouros da hombridade, sem arca, nem mapa, nem garrafa que conduza até a ilha mais próxima, sua palavra afogada. Até debaixo d'água, o braço débil hasteia único gesto, mas não comove o tráfego, afeito a acidentes dessa sorte. Seja homem ou não, este que afunda ou deriva, ninguém tem nada com isso. Nem mesmo este poema. Ramo que falta no bico, da pomba que não regressa, sinal da terra prometida e sonegada. Um brinde à poesia de Fábio Weintraub. Bem-vindos ao Sala de Leitura. Hoje eu tenho o prazer, tenho a honra de ter Fábio Weintraub. Um brinde à sua poesia, Fábio. Eu que agradeço, a honra é toda minha e dela não abro mão. Fiquei contente com o convite, né? Espero poder contribuir com sala de leitura, né? com reflexão aí sobre a poesia em geral. Eu já estava pensando em te chamar faz tempo, que eu não sei se você sabe, né? Mas a sua poesia me influenciou demais no meu quarto livro. Eu acho que foi um grande avanço, um grande passo que eu dei. Foi a partir quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar, e aí eu comecei a ler, e de lá para cá tenho acompanhado de perto. E, para começar, Fábio, o que você acha do cenário da poesia contemporânea? Você que é uma das vozes mais significantes, como é que é? Então, daí teria, acho que um pouco problematizar o que se entende por contemporâneo, né? Porque muitas vezes a gente chama de contemporâneo que é apenas coetâneo, assim, a poesia que se faz hoje. Mas muito dessa poesia feita hoje não é contemporânea em sentido rigoroso, ou seja, não problematiza as questões, não problematiza o tempo presente, não verifica a tradição de modo crítico, não espraia os limites da linguagem, não é inquieta formalmente, não é inquieta politicamente. Existem até projetos que são intencionalmente extemporâneos. Né? Então, no campo da poesia feita hoje no Brasil, em 2017, há coisas que não são contemporâneas nesse sentido mais estrito. Eu vejo, de modo geral, muito otimismo assim, por parte dos poetas, que tendem a avaliar a pluralidade de vozes, de dicções, de experimentos como uma riqueza. Acho que isso também é uma coisa que mereceria alguma problematização, porque a pluralidade por si só não significa contemporaneidade assim, nesse sentido mais restrito. A gente não tem grandes polaridades como a que existia, por exemplo, entre concretos e marginais, e que orientou, né, polarizou o campo de produção até, o final dos anos 90, e houve uma distensão, né, a gente tem coisas ainda alinhadas ao projeto concretista, tem poesia mais militante, assim, ligada a causas específicas, né, o trabalho de poetas como Angélica Freitas, por exemplo, Adelaide Novna, que vão
questionar um pouco o lugar da mulher, né, as questões de gênero. Tem poetas que retomam uma vertente mais mítica, né? Mais mística. Penso no trabalho da Julia Hansen, por exemplo, o trabalho do Sérgio Medeiros com os mitos ameríndios, um trabalho como o do Rubem da Rocha, que é um poeta de São Luís do Maranhão, que mora aqui em São Paulo e que se desdobra, né, para além do livro, em performances. Ele tem, não sei se você já leu, um gibi, um poema gibi em 6 fascículos, que chama Siga os Longos Sinais da Brasa do Haxixe, que é uma história de ficção científica, ambientada em 2045, se não me engano. Traça um panorama assim, de destruição dos planetas, há muitos refugiados, os recursos naturais acabaram, há um conglomerado da fé, assim, uma espécie de teocracia financeira e militarizada, e daí nesse fim de mundo, nessa coisa meio apocalíptica, tem algumas vozes de resistência. Tem entre os líderes da resistência tem uma travesti astronauta, que é a Maria Estrela Forte, tem uma guerreira em Capor, tem uma Garigo, a Jajara, enfim, essa questão, os índios, né, aparecem como resistência. É muito, muito legal. O Pádua Fernandes até escreveu sobre isso lá no blog dele, no Palco Mundo. Então acho que é uma poesia muito, muito peculiar, que dialoga com Piva, por exemplo, dialoga com um livro como Coxas, que também tem uma coisa meio de gibi, meio de quadrinhos, dialoga com o Compérios do Chacal. É um cara que eu acho que está fazendo um trabalho meio diferente, o Rubem da Rocha. Tem as mulheres que eu falei, né? Falei da Angélica, falei da Julia Hansen, da Adelaide, poderia citar também a Bruna Beber, a Marília Garcia, que acabou de lançar um livro agora, o Câmara Lenta, um pouco também explorando esse diálogo entre poesia e cinema. A cidade ali, recentemente, o livro do Heitor Ferraz, que é uma espécie de contemporâneo, um cara da minha idade, que começou mais ou menos na mesma época que eu, fez um livro chamado Semelhante, que é um livro cujo título vem lá do Baudelaire, né, da abertura lá das Flores do Mal, em que o leitor é qualificado como hipócrita, né, hipócrita leitor, né, meu semelhante, meu irmão, e retoma essa relação ambígua, né, de proximidade, ao mesmo tempo antagonismo em relação ao leitor, para pensar a questão da violência de modo geral, pensar a Constituição do Brasil. Tem um poema, por exemplo, que chama Invasão de Propriedade, que os poetas são aqueles que abrem buracos na cerca das propriedades, que desfazem os latifúndios da linguagem, que alargam, que vão buscar entre os mourões das propriedades aqueles pedaços em que o arame está mais frouxo para entrar. Então, essa pessoa é uma poesia metalinguística que usa uma metáfora que vem da questão fundiária, de associar, né, o poeta ao contraventor e colocar em xeque a noção de propriedade. Eu acho um trabalho contemporâneo, sim, em sentido estrito, né? Então, o Manuel de Barros falava, né, que os poetas arejam a linguagem como as minhocas arejam a terra. O poeta fazendeiro, né, afeita essas imagens, né? Mas de repente pensar de quem é a terra, né,
e Jean Lavey, né, como será partilhada, criar essa outra imagem, né, do poeta como um invasor, me parece muito apropriado, muito interessante, né, pensar que a poesia é uma espécie de esbulho possessório que coloca, que muda aí as fronteiras da linguagem, que promove certos assentamentos, que se vale de linguagens de outros lugares, de outras áreas, né? Então acho interessante isso, pensando de modo meio caótico, não sistemático. Aí tem o pessoal do Rio também, que trabalho acompanho de perto, né? Li um livro muito interessante do Dimitri BR, que chama Ocupa, que também é um trabalho que lida com papéis de gênero, desconstrói um pouco identidades. Tem o trabalho do Rafael Zaca também, lançou um livrinho pela Mega Mini muito simpático chamado Mini Marx, que é um bonequinho do Marx, uma mercadoria que vai se apaixonar por um escravo, tem uma espécie de saga, né, dele que se apaixona por um escaravelho. É muito engraçado. O Trabalho vai fazer o Mega Mal também. E, enfim, tem muita coisa acontecendo. Alguns trabalhos assim com um viés mais político militante, outros trabalhos que não estão se importando muito com isso, que até às vezes tem uma extemporaneidade programática. O primeiro livro do Érico Nogueira, por exemplo, que é professor de latim lá na Unifesp, chama O Livro de Scardanelli. Tem até prefácio do Carlos Felipe Moisés. Scardanelli lá é o nome do Hölderlin, quando ele perde a razão, né? E os poemas são datados, ele faz poemas um pouco pastichando estilos pretéritos e data retroativamente. Então tem um poema final 1800 e tanto. Então é um trabalho de extemporaneidade programática. Tem outros trabalhos, o trabalho do Ronald Polito, que é um poeta que mora em Juiz de Fora, foi professor na Federal do Rio Preto, viajou no Japão, viajou para o Japão, foi professor visitante em Tóquio, e lançou também um livro ano retrasado chamado Ao Abrigo, que é um trabalho assim, também totalmente lírico, né, numa chave assim, mais intimista, né? Então, sei lá, é difícil mapear o campo. Eu, como poeta, tenho mais interesse nesses trabalhos que querem um pouco desarrumar os lugares que querem abrir buracos na cerca, né, para lembrar lá a poema do Heitor, deslocar fronteiras e experimentar linguagens alheias, espragar os limites expressionais, né? Enfim, acho que não dá para ficar só pelo menos, né, referindo às minhas pretensões como autor, mas só essa coisa meio de artesanato, de polimento. E às vezes sendo só eco do que já foi feito, né? Sim. Dos grandes cânones do século XX, né? Sim. Tem essa coisa que a Yuna Simon, que foi minha orientadora, e é uma crítica bastante severa com a produção contemporânea e bastante hostilizada, né, para alguns poetas, que ela chama de retradicionalização frívola, que é recorrer ao estoque de formas e procedimentos da poesia moderna, mas de um jeito frívolo, assim, sem conexão com a experiência,
presente, com a experiência pessoal do poeta, fica só ali testando formas e criando uma combinatória em que não há descarte do obsoleto, em que não há verificação crítica da tradição. Também tem isso, tem muitos poetas que vão simplesmente ficar uma coisa de jogo com o estoque de formas e procedimentos acumulados, né, com as experiências acumuladas ao longo do século XX, mesmo antes. Sabe? Ao passo que a gente sabe que, sei lá, lembrando do texto lá do Eliot, lá, a tradição, o talento individual, a relação com a tradição deve ser uma relação de conquista, mais do que de herança. Né? A gente não é danada, tem que conquistar, e essa conquista passa muitas vezes pelo descarte do que já não funciona, do que já não responde às inquietações contemporâneas. Né? O tempo vigente. Né? Sim. Mas essa é uma reflexão que eu tenho nesse sentido mesmo. Tem até um projeto que é justamente esse, né? Será que há poesia do novo milênio ou ainda não? São apenas ecos com pequenas transformações, né? Isso tem que ser respondido um pouco caso a caso. Eu também vejo do lado aí dos poetas mais otimistas, a ideia de que a poesia, por definição, ela é resistente, ela é contraventora, resistente, ela é do contra, né? Porque senão não é poesia em sentido estrito. Eu disse assim, isso não é possível atestar a priori. Sim. Isso tem que ser testado a todo momento, caso a caso, né? Porque tem poetas que estão simplesmente uma coisa, às vezes, um pouco masturbatória, né, em relação aos próprios instrumentos, tem prazer aí de testar, né, alguns recursos, mas muitas vezes sem vínculo com a experiência em sentido forte, nem com a experiência histórica, coletiva, nem com a experiência pessoal. Né? E eu estava ouvindo você falar da poesia contemporânea e você deu quase a definição da sua própria poesia, né? Em que momento? Porque eu já tinha pensado que você tem aí você vai me corrigir se eu tiver... Mas eu acho que tudo isso que você falou, né, esse trabalho da linguagem, da polifonia, das várias vozes, você incorpora no seu texto, né? Eu tenho, sobretudo do Novo Endereço para frente, assim, de 2002 para frente, um trabalho de inflexão do registro lírico na direção ou do narrativo ou do dramático, e me interessa justamente assumir personagens, assumir outras vozes, brincar com registros, misturar registros, não determinar o lugar da fala. Às vezes você lê um poema e diz assim, mas quem que está falando aqui? Às vezes o título... quer dizer, não só eu, Chico Alvim, né, também faz muito isso, ainda que numa vertente assim, mais miniaturista, né? Mas não é à toa que uma das formas que eu mais tenho lançado mão de vezes para cá é o monólogo dramático, que é uma forma que me interessa muito, onde você veste uma máscara, né, assume a voz de um personagem, mas ao mesmo tempo é o poeta que está ali por trás, que não se apaga, né? Não é teatro no sentido estrito, né? Então eu tenho uma pesquisa nesse sentido, assim, de um pouco cindir a voz lírica, assumir, criar personagens e pensar um pouco, pensar no modo de falar dos outros de classe, né? Então a minha poesia de Novo Endereço em diante mistura muito a coisa da voz das ruas com a voz doméstica, íntima, às vezes buscando
justamente essas zonas assim, meio limítrofes, onde a casa se desmancha ao se abrir para a rua, onde a rua invade o espaço da casa. E não é uma coisa exclusiva do meu trabalho, mas está presente de modo forte. Então, no livro tem vários poemas de família, né? Poemas da mãe, do pai, poemas um pouco de desfacelamento, de derrocada da família burguesa, e ao mesmo tempo poemas sobre mendigos, moradores de rua, pessoas doentes. Isso vai se misturando, e em alguns casos é difícil até de classificar. O que é isso? É um poema de familiar? É um poema de observação da rua, né? Então isso me interessa, e eu vejo isso no trabalho de outras pessoas. Eu estou aqui com ele na cabeça porque reli recentemente, mas o Heitor Ferraz também é um cara que faz isso no penúltimo livro dele, chama Menos Um. Tem uma suíte final de poemas que se passa no Capacho. Uma suíte são poemas do Capacho, que é um espaço também intermediário, não é nem o espaço da casa e também não é o espaço da rua. Essa transição entre o público e o privado, e a voz, alguém que quer entrar na casa, a voz do Capacho, ela vai também se quebrando, uma hora é uma voz masculina, outra hora é uma voz feminina, enfim, é uma suíte que explora a instabilidade dessa zona limítrofe em termos de expressão mesmo, né? Então isso me interessa. Ele tem até uma epígrafe da Tamara Kamenzain, que é uma poeta argentina, de que eu gosto, que o verso fala assim: agora eu sou ele ocupa de minha própria casa, eu sou invasor da minha própria casa, né? Invasor, ocupante, né? Sei lá. Então, é justamente essa mistura e essas sobreposições entre os espaços íntimos, o espaço público, o espaço urbano, é uma coisa central na minha poesia e na de outros autores que eu acompanho assim, com interesse, né? Justamente por isso essa sua leitura é o que eu vejo na sua poesia. A gente já está falando do Nova Direção, mas vamos falar antes do Sistema de Erros, que é o seu primeiro livro. É o meu primeiro livro. Antes do Sistema de Erros, eu publiquei... O Sistema de Erros é de 1996. É um livro que eu apresentei como um projeto lá para o Prêmio Nascente da USP, ganhou o Prêmio Nascente, isso em 94, daí eu publiquei em 96. Antes dele tinha feito uma plaquete com Masao Ono, que chamava Toda Mudez, né? Toda Mudez será conquistada. Aliás, é um título do qual me arrependo amargamente, é um título paródico, né, que evoca lá o Nelson Rodrigues, mas todo mundo lembra do Nelson Rodrigues, ou seja, a fonte citada se impõe sobre a variação paródica, então não pretendo mais fazer títulos paródicos. E também um trabalho meio de leitor ainda, não tem a minha voz pessoal, não tem a minha cara. Assim como esse livro, é um livro também eu acho que não tem muito a minha cara. Eu agora, recentemente, no ano passado, fiz uma antologia para a editora Patois, o Falso Trajeto, pegando 50 poemas de 96 até 2016, que é quando eu lancei esse livro. E eu não quis fazer uma coisa representativa, assim, com o mesmo número de poemas, não, eu peguei aquilo que eu achava que ainda era contemporâneo de mim mesmo, né? Lembrando lá o Murilo Mendes, que eu não quero ser meu sobrevivente, eu quero ser meu contemporâneo. E desse livro aqui eu só consegui pegar 2 poemas. Eu peguei, sei lá, de 10 a 13 poemas de cada um dos posteriores,
e desse livro aqui, muitas coisas eu disse assim, mas isso não tem mais a ver com o que me interessa, me importa. Acabei escolhendo só 2 poemas. Eu vou ler um para mostrar que é um poema em que há uma certa narratividade. Um poema sobre circuncisão feminina, né? Retirada aí do clitóris. Que acho que é um tema pouco explorado pela poesia brasileira contemporânea. A Rosa Púrpura do Cairo. Ontem, na algum deu na TV, subúrbio do Cairo, circuncidaram Edla aos 10 anos. Sem medo, a jovem abriu as pernas para a lei, não para o amor. E o cutelo, sem éter, seu clitóris mastigou. Pode a família erguer-se em cantos, crescer em preces de vão louvor. Pode a polícia, o comércio, a imprensa, contra o cio balbuciar. Pode o camelo gastar a lágrima que há meses vinha poupando. Pode o deserto alagar sem que Edla se levante. 3 dias na cama. 3 dias para que se erga e feche as coxas após o saque, caso não morra de infecção. 3 dias para que o mundo esqueça o que se faz às meninas pobres do Cairo, deusas eunucas nos haréns do Aquém. Mas é complicado, né? Mas justamente porque envolve contato com uma outra cultura que tem outros mecanismos de simbolização, né? De todo modo, eu assistindo me soou uma violência, né? Aqui e fiz esse poema. Vou ler só mais um que eu acabei não hoje eu estava vindo para cá e o Pablo disse assim, mas o poema que fecha o livro tem a ver, já é você, tem a ver com o que você faria depois, que chama Risco. A nó do azul nos pães da véspera. Um resto de orvalho na pólvora agora. O leite coalhado na teta órfã. Sustos ante o que, por úmido, estraga ou floresce. Então aqui, essa coisa essa tensão entre o que estraga e floresce, entre o que estraga e o que floresce, eu acho também que é uma coisa que vai atravessar a poesia que eu faria depois. No Trem Ainda, que é o meu último livro antes da antologia, tem um poema também que fala de uma flor que é confundida com um pedaço de carne, como se fosse uma coisa podre no meio da rua, chama Hibisco. Eu vou ler, que eu acho que tem conexão com esse. Pode? Pode. Abrir. Hibisco. Na rua, a flor amassada parece um naco de carne que os cachorros desprezam. Confusão de vermelhos, raiados de branco, qual paz ou gordura fechando o canal. Um naco de carne, impróprio a vaso ou canteiro. Despojo, que as pombas não bicam e a chuva não apodrece. Então aqui também tem essa mesma dialética entre o que floresce e o que se estraga, né? O Renan Nuremberger, né, que gosta desse poema, diz assim, aqui é a flor e a náusea, só que não é, na verdade aqui a flor é a náusea, não é uma coisa e outra, a própria flor é a náusea, né? E enfim. E aí, o novo endereço, que aí é o grande divisor. Esse é um divisor.
Justamente é um livro que eu publico em 2002. É um livro bastante diferente do que eu tinha feito no Sistema de Erros. O Sistema de Erros tem muitos poemas mitológicos, tem poemas de conversa com o Mário de Andrade, conversa com a poesia Árcade. Ainda acho que é um livro de leitor. O Novo Endereço, não, já é um livro assim, criado numa circunstância de vida assim, muito, muito difícil, né, com reveses familiares. Meu pai ficou doente, veio a morrer no ano que eu estava fazendo o livro, ficou em coma muitos anos, muitos meses na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Eu ia todo dia visitar e entrar na Santa Casa foi uma espécie de também descoberta, de olhar para um Brasil que eu conhecia mal, talvez não conhecia. Então isso me abalou muito, mas ao mesmo tempo me rebaixou o tom que eu usava nos poemas, não de modo deliberado, assim, foi um jeito de encontrar um modo de falar que tivesse sintonia com a experiência que eu estava vivendo. E daí a minha poesia foi para um caminho mais pessoal, mais autêntico, entre aspas, né? Então eu sinto que o poeta que eu sou hoje começa de verdade com um novo endereço, sendo que eu tinha começado a publicar 10 anos antes, né, com a plaquete lá no Marçal de 92, novo endereço de 2002. Também foi um livro que me deu muita alegria, criado muito sofrimento, mas que acabou me dando muita alegria depois, porque eu ganhei dois prêmios. Ganhei um prêmio com ele inédito, prêmio lá na cidade de Juiz de Fora, que era um prêmio que eu acho que estava na primeira edição, e depois que eu publiquei ainda ganhei um prêmio, o único prêmio que eu ganhei internacional, que foi o Casa de las Américas. Então, que aí rendeu essa edição, que é uma segunda edição, uma edição bilíngue, em português e espanhol. Eu fui lançar lá em 2005 na Bienal de Havana, em Cuba. E aí, eu estava pensando, eu sempre pensei, né, o porquê do Novo Endereço ser traduzido por Novo Endereço, mas... Porque em espanhol é assim mesmo, né? Endereço é direção. Então, mas aí você falando, eu já vi também que pode ser, né, um aportugamento, uma nova direção da sua poesia, né? Mas em espanhol, quando você vai... quero te mandar uma carta, né? Qual é a sua direção, né? Então, é a tradução dela, mas de fato, para mim, no meu percurso poético foi uma nova direção, né? Que de alguma maneira fez com que eu encontrasse um jeito de falar, de compor mais em sintonia com o momento presente, com a minha experiência pessoal, né? Esse é um livro que tem essa coisa da presença da cidade muito forte, e ao mesmo tempo de desmantelamento do espaço íntimo, né? Essas coisas estão, falei um pouquinho disso antes, mas estão em conexão direta, né? A percepção da cidade tem a ver com uma espécie de desmontagem do espaço doméstico íntimo. E desmontagem da própria voz, né? Sim. Você ganha novas vozes. Sim. Tem. Deixa eu ver se. Pode ler alguns poemas? Sim, claro. Eu vou ler alguns poemas
eu digo que são familiares, né? Um poema de abertura, que chama Mãe, que também é um poema que remete a uma experiência autobiográfica, que eu tive que internar minha mãe, foi uma das experiências mais tristes, né? Internar alguém um pouco à revelia, e o poema fala disso, né? Mãe, então me informaram que os pertences da paciente, um par de brincos mais um colar, deveriam ser retirados, pois a quem se fira ou fira os outros em tal estado. Minha mãe suplica, precisa de talismãs para passar a noite fora de casa. Só assim ficará protegida. O inimigo não a tocará. Expliquei-lhes que não era caso para um tal rigor. Minha mãe não era disso. Estava apenas muito triste e confundida. A funcionária assentiu a contragosto. Devolveram-me as bijuterias, assinei o termo de responsabilidade e ainda pude ver os enfermeiros chegando antes de ser forçado a sair. Então esse é um poema que estou chamando de poema familiar, né? Tem que faz parte com ele um outro poema chamado Pai. Pai, desempregado há 3 anos no país do futuro, batendo perna nas ruas com mostruário de meias, adivinhando o signo da morena, o ascendente da loira, jogando xadrez, assobiando um samba, colecionando borboletas, descobrindo a fórmula exata da tinta para balão, tinta que não racha sobre a pele inflável. Contra as determinações médicas, filando cigarro, fazendo piada com a perna, que pode ser amputada, louvando as próteses modernas, dizendo que morre antes disso, que não vai dar trabalho, que som de casa vai para o asilo. Meu pai de novo ao volante, guiando o negro landau. O velho e bom batmóvel, rodando sem freio ou cinto, o vento de Gotham no rosto, minha cabeça no banco de couro. Meu pai cantando alto, limpo e bonito como só ele, numa estrada clara, sem pedágio ou limite de felicidade. Esse é o poema que mais gosto. Eu gosto muito desse poema também. Então, esses poemas convivem ao mesmo tempo com poemas de retrato de párias urbanos, né? Como esse Cinderela, por exemplo. Cinderela é um poema que o título faz alusão, né, à personagem lá dos contos de fada, como no sistema de erros também tem um conjunto de poemas inicial que dialoga com os contos de fada, mas aqui o cenário é totalmente realista, né? Mesma esquina, a velha enrola bobs na imunda peruca. O batom transborda a boca, onde a prótese emprestada oscila. Gariz caçouro, descalça e crédula, órfã de fadas, sorri-me a velha. Há bailes além do borralho. E um último que faz também par com esse, chama Prometeu. Eu lembro que esse poema nasceu, eu fui assistir uma montagem do Prometeu Acorrentado com um grupo grego que estava aí no festival de teatro, e a montagem era em grego arcaico, muito, muito impressionante. E eu fiquei com a história na cabeça e disse assim, será que é possível pensar em alguma relação entre o delito cometido por Prometeu, que é ter roubado o fogo dos deuses, e o castigo
que ele recebe, que é teu fígado devorado, Deus disse, é possível, sim. Né? E daí saiu esse poema. O fogo roubado não é senão a branquinha humilde, brasa solitária entre os carvões da vida. A ira divina é pouco mais que a recusa do garçom em servir a enésima dose fiado. O castigo, este sim, tem a grandeza do mito, a cirrose vulturina com a família nas garras da previdência. Então, aqui remete a essa esfera do mito, mas em chave rebaixada. Né? Então, fogo é a cachaça e o castigo é a cirrose, né? Uma família nas garras da previdência. Eu gostaria de agradecer a presença e, mais uma vez, um brinde à sua poesia. Brinde à poesia de modo geral. Vidro. O curativo guarda o olho lesionado pelo impacto. Com apenas uma vista, calcula mal a distância entre obstáculos. A mão direita cobre o rosto, a esquerda estendida recolhe o que lhe é devido. Talvez tropece e quebre a prótese custeada por rifas. No canteiro ao fundo, o cadáver insepulto do pássaro colidido estufa depois da chuva.